Essa é a parte 3 do resumo desses animes. Link da parte 1 e 2 nos comentários e na descrição desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Então bora pro vídeo. Chegando ao continente, Leviathan mata um Kraken e depois se transforma em uma jovem apelidada de Levaia para repreender Setsu por não ajudar. E então o protagonista faz lula frita como um pedido de desculpas. Enquanto eles estavam comendo, Ruri descobre que seu cliente é na verdade a atual rei demônio e velha amiga do protagonista, Levaia. Após todos eles comerem, descobriram que ainda tinha sobrado muita comida. E não querendo desperdiçar comida, eles levaram o Kraken para a vila de Volsir, que estavam se perguntando como resolveriam a situação com o Kraken. Mas após ver que o protagonista com a Levaia mataram o monstro, fizeram uma festa para celebrar. Perto do fim da festa, no topo da montanha, o guarda-costas do rei demônio, Vrad, viu o fogo na vila e pensou que eram os humanos atacando novamente. E logo em seguida ele foi correndo até a vila. Antes dele chegar, Ruri, que estava caindo de sono, perguntou para Levia como ela tinha conhecido ele. Ela falou que cerca de 5 anos atrás, ele tentou atravessar o oceano sem a permissão dela e após um confronto entre os dois, em que o protagonista ganhou, ele a obrigou a lutar na guerra. Durante a festa, Ruri percebe que Levia tem uma queda por Setsu, mas está com raiva por ele ter desaparecido por 5 anos. Quando chegou na vila, Vlad viu que estava tudo normal e reconheceu o protagonista como o herói lendário. Então pediu para o protagonista ajudar Debas, a atual rainha demônio. Ela havia sido amaldiçoada com um colar mágico pelo maior e mais rico comerciante dos humanos, Terrar Snueter. Vlad informa que os humanos atacaram primeiro com algumas armaduras estranhas e que o comerciante falou que se ela casasse com ele, ele poderia organizar a paz entre os dois lados. O protagonista fica surpreso com isso, porque os humanos pensam que foram os demônios que atacaram primeiro, e suspeita que haja uma conspiração para reiniciar a guerra, que provavelmente inclui o comerciante usando sua rede de comerciantes para espalhar informações falsas. Então, após saber todos os detalhes, o protagonista ficou com raiva, falando por que eles desistiram tão fácil assim da própria liberdade e por que os generais e guarda-costas dela não fizeram nada para impedir isso. Mas na verdade, ela estava fazendo isso devido à promessa que fez com o protagonista, que era para manter a paz entre todos. Usando uma antiga rota que o protagonista usou para derrotar e invadir o castelo do rei demônio na sua vida passada, agora eles partiram rumo para o castelo para parar o casamento e salvar o atual rei. No meio do caminho, Levia se lembrou que até 5 anos atrás, que passava todo o seu tempo no fundo do mar sozinha, mas que depois que reconheceu o protagonista e começaram a viajar juntos, ela começou a perceber a beleza desse mundo. E fala que não só apenas porque prometeu a ele, mas pela sua própria vontade, que ela vai manter esse mar e o mundo pacíficos. E acaba esse episódio com os dois chegando no castelo. Depois de arrumar as coisas, na nova moradia deles, um prédio abandonado que Lisa deu, Takumi fez uma pergunta sobre o que eles fariam se a família do corpo de Pouka fosse atrás dele. O protagonista respondeu que mandou uma mensagem para eles, falando que estavam em uma viagem de autoconhecimento, e que Lisa sugeriu que ele mandasse cartões postais em tempos, e que agora o seu foco era investigar o cliente que encomendou o assassinato de Pouka, já que Lisa jurou segredo e prometeu que não iria acertar mais nenhum pedido contra ele. Por essa pequena conversa, Takumi descobriu que a alma de Pouka possui um drone com defeito e fica perturbado pela maneira como o prota tratava as almas como seus brinquedos. Um homem aparece para pedir ajuda de Misaki, para lidar com assassinos que estão atrás dele. Inicialmente ela não queria aceitar, mas quando o protagonista chegou e falou que aceitaria o pedido, ela ficou interessada. Naquela mesma noite, o homem levou eles até o local dos alvos, mas ele junto com outras pessoas acabaram atirando nela, descobrindo assim que o verdadeiro alvo daquele homem era Misaki. Por o azar deles, ela não era mais humana e os tiros não fizeram dano nenhum a ela. E foi revelado que na verdade, o protagonista não aceitou o pedido desse homem, e sim de espíritos de crianças cujas almas assombravam aquele homem. Após isso, Pouka simplesmente evoca duas grandes mãos e transforma os homens restantes em um nó humano. Dois homens que escaparam da cena correram para um sinal de armas, mas quando chegaram lá, foram mortos por um homem chamado Limingo. O nome está aparecendo na tela. De volta para o prédio, Misaki estava se olhando no espelho impressionado, vendo que não tinha nenhuma marca de tiros ou qualquer outro ferimento em seu corpo, enquanto o protagonista se perguntava se todas as garotas desse mundo tiravam a roupa tão facilmente assim. E Takumi reavaliou sua opinião sobre o protagonista, pois ele tratava a vida de todos, incluindo a dos espíritos, como apenas brinquedos. Entretanto, ele falava isso porque gostava de brinquedos, porque eles poderiam fazer uma criança sorrir, e que jamais abandonaria os espíritos para um destino irracional. Lisa, a chefe da organização, fez uma pequena noite de diversão com suas subordinadas, e essa tal noite foi brevemente interrompida devido a uma ligação
do cliente que tinha pedido para matar Polka. Ela fala que ele mentiu sobre o alvo ser um mero colegial e declara que seu relacionamento comercial estava sendo desfeito. No final das contas, ela ficou feliz em ter menos um cliente problemático para lidar. Nas escadarias externas de um prédio, Cruzavelho Arasi implora a misericórdia de 3 seguranças por causa de uma dívida dele em um bar. Como ele poderia prever que uma cerveja custaria 60 mil ienes, algo em torno de 2 mil reais? O protagonista estava explicando para Takumi que agora o corpo de Misaki se auto-regenera, tem resistência à decomposição e além disso a saliva dela tem um efeito paralítico forte. Logo em seguida ela testa isso mordendo o protagonista e ele acaba sendo paralisado por um tempo. Enquanto isso, no local onde Polka e Misaki foram emboscados, 2 policiais da patrulha foram até lá para investigar os tiros relatados. Quando o Lemingo quebra um nó com um único soco, os policiais correm e encontram pessoas cujos membros são impossivelmente entrelaçados e, voltando para o cara da cerveja, mostra que ele acabou derrotando todos os homens que estavam cobrando aquele valor insano e logo em seguida o celular dele toca. Ao mesmo tempo, dentro do bar, Tsubaki e Anami agem igual a um bêbado em uma tentativa de ver Lisa, desde que ele veio especificamente para vê-la. Dizem a ele que ela tomou um turno da noite, o que é incomum. Quando o celular dele toca, ele vai embora. Alguns minutos depois, o cara da cerveja e o do bar se encontram e mostra que eles estão no local do crime, aonde o protagonista e Misaki foram emboscados. Acontece que esses dois fazem parte de uma divisão de policial que lida com casos sobrenaturais. E cito como exemplo o caso do Lemingo, o ceifador e o inseto pafurador de fogo. E eles foram investigar um estranho caso dos homens entrelaçados. Na próxima aula de magia, o professor ensinou os alunos a canalizar energia mágica para voar na vassoura. Todos os alunos conseguem voar, exceto Mesh, que é ridicularizado por um outro aluno. O professor explica que eles testarão a rapidez com que pode voar e, ao ouvir isso, o aluno que zombou de Mesh decide desafiar o protagonista para uma corrida. E quem perder terá que obedecer ao vencedor enquanto estiver na escola. Mesh e o aluno ficam lado a lado para uma corrida. O aluno está confiante em sua vassoura, já que ele praticava há mais de 2 anos. Quando a professora dá um sinal para começar, Mesh leva apenas um momento para terminar a corrida, deixando seu oponente em choque que nem teve tempo de se mover. O professor enlouquece, pois esse é um novo recorde mundial. O resto dos alunos também ficam surpresos, mas eles não conseguiram ver o que aconteceu. Mas Finn, no entanto, viu claramente. Mesh jogou sua vassoura e imediatamente pulou atrás dele e usou a resistência do ar para diminuir sua velocidade e pousar na vassoura. Liard Cavill se aproxima de Mesh e pede desculpas pela grosseria de seu amigo e pergunta se ele quer ser amigo dele. Os outros alunos de volta estavam conversando, falando que Liard estava mirando Mesh e que ele faria dele mais uma vítima. O professor então lembra que eles estão no meio da aula e Liard deixa Mesh, mas diz para ele vir para esse mesmo local depois das aulas. Então Liard leva seu amigo para trás da escola e bate nele por ter desobedecido ele. Finn diz a Mesh que todo mundo tem medo de Liard, porque ele é filho de um membro do alto escalão da escola e qualquer um que se opõe a ele é expulso. Mais tarde naquele dia, depois das aulas, Mesh estava comendo e sentia que estava se esquecendo de alguma coisa. Enquanto isso, Liard estava irritado porque Mesh não apareceu. No dia seguinte, Mesh encontra seu livro danificado e Liard se aproxima, oferecendo seu relacionamento com o vice-diretor da escola para ajudá-la a alcançar seu objetivo de se tornar um divino visionário. E após isso, durante o resto do dia, Mesh, sem se importar, segue obedecendo aos comandos de Liard, carregando coisa para ele, limpando o sapato, fazendo uma massagem e muito mais. Mais tarde, Liard derrama água no chão e diz a Mesh para limpá-lo, enquanto expressa descontentamento com um outro professor, falando com seus amigos se deveriam mandar o vice-diretor demitir ele. Um pouco mais tarde, Liard afirma que está entediado com os livros didáticos e diz a Finn que ele quer que ele queime as roupas de Mesh a seguir. Finn disse a ele que não pode mais fazer isso. Liard fica irritado e afirma que Finn cometeu um erro e que ele precisa cair e pedir perdão. Ele então usa sua magia em Finn. Como Mesh havia tomado o livro de Finn por acidente, ele vai em busca de Finn para devolver. Ele então encontra Finn sangrando enquanto Liard usava sua magia para forçá-lo a se curvar e bater a cabeça no chão. Mesh então verifica Finn, mas ele afirma que está bem. Mas então ele chora enquanto confessa que estragou seus livros didáticos e que recebeu ordens para fazer. E que estava com muito medo de desobedecer, falando que sentia a necessidade de se desculpar com Mesh, pois Mesh continuava chamando de um cara legal e um bom amigo. Liard afirma que ele deveria se desculpar assim também. E também observa que está a caminho de jantar com o vice-diretor e pergunta se Mesh quer se juntar a ele também. Mesh então caminha para Liard e agarra sua cabeça e a esmaga no chão, afirmando que é ele quem precisa se desculpar. O vice-diretor Farman aparece e fala que vai expulsar Mesh e Finn. Então o protagonista avança e dá apenas um soco no vice, que o derruba, afirmando que como já tá com um e seria expulso de qualquer jeito,
jeito. Atacar um segundo não faria muita diferença. E logo em seguida começa a cavar um buraco ali mesmo no corredor e enterra o vice. E Mesh fala que embora possa expulsá-la a qualquer momento, ele pode enterrá-la a qualquer momento também. O diretor convoca Mesh para conversar e explica que a mais alta autoridade legal do país, o Gabinete da Magia, pediu a expulsão de Mesh e fala que Liord é filho de um membro do alto escalão do gabinete. No entanto, o diretor simplesmente queima um aviso e fala que espera que alguém como Mesh um dia se torne um visionário divino, pois seu papel é considerar cuidadosamente o que as pessoas desejam. Quando Mesh sai, o diretor observa para si mesmo que o protagonista terá outro problema que ele terá que enfrentar. No entanto, ele tem fé que ele vai conseguir vencer. Enquanto isso, na escola, por não receber uma punição pelo que fez, Mesh foi reconhecido pelos outros estudantes pelo seu feito. Mais tarde naquele dia, Tom Knowles se aproxima de Mesh e oferece a ele a representação do dormitório Adler em uma partida de duelos de vassoura, o esporte mais popular do reino, sendo que Tom foi o MVP, jogador mais valioso do esporte ano passado. Mas então explica que ele não pode andar de vassoura, mas Tom se recusa a ouvir e continua insistindo para que ele participe do jogo de amanhã. Como Mesh é capaz de recusar, ele percebe que Tom é ainda mais denso do que ele. No dia seguinte começa o jogo entre o dormitório Adler vs Ling. Enquanto o jogo continua, o público percebe que Mesh não está se movendo. Ele tenta novamente se explicar que ele não pode andar de vassoura, mas o público começa a vaiá-lo e jogar objetos nele, pensando que ele está brincando e que nem quer estar lá. E assim acaba mais um vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para acompanhar a continuação desse resumo e de mais muitos outros. Muito obrigado por assistir e até mais.